Pessoal, paralelismo é o futuro da informática, é onde a gente consegue ter desempenho, ter ganho de desempenho significativos. Hoje em dia, construir processadores rápidos é muito caro e a gente está chegando num limite físico, a gente não consegue construir processadores mais rápidos do que os atuais. Então, a saída para aumentar o desempenho dos sistemas computacionais é paralelismo. Você tem muitos processadores colaborando para resolver um determinado problema. Mas como a gente viu no problema da condição de corrida, o paralelismo traz algumas situações, alguns problemas, algumas possibilidades de erro novas para a programação. Tá? Então eu gostaria de apresentar uma outra dessas situações nessa sequência de vídeos. Primeiro, entender de qual situação que a gente está falando. A gente está falando de uma situação do produtor-consumidor. O produtor é um programa que gera algum dado que é usado por um outro programa que a gente chama de consumidor. E isso tem que ser gerenciado. A ideia é fazer isso num esquema de streaming, né, de fluxo contínuo de dados. Se eu rodar o programa produtor, salvar os dados e ler com o consumidor, não, aí eu não tenho paralelismo. Mas eu quero que o produtor produza dados e antes de terminar o consumidor consiga receber esses dados. Né? A gente tem diversas situações em que isso acontece em sistemas computacionais de uma forma geral. Vou aproveitar para mostrar algumas delas, até para a gente ver alguns comandos do Unix e do Linux também. Por exemplo, a gente tem vamos supor que eu tenho um arquivo, eu já criei um arquivo aqui, esse comando cat do Linux, ele mostra o conteúdo de um arquivo na tela. Então eu tenho um arquivo aqui, nomes.txt, ls mostra a lista de arquivos. Então, se eu der um ls aqui na minha pasta de trabalho, vocês olhem aqui que eu criei um arquivo nomes.txt. Se a gente quiser olhar o conteúdo dele, cat nomes.txt. Enter. Tá? Então eu coloquei uns nomes aqui, Zélia, Ademar, Luiz, Marcelo, Kátia. Então uma forma de eu conseguir, por exemplo, colocar em ordem alfabética esses nomes é usar o comando sort. E o comando sort ele pode atuar como consumidor de dados da saída de um outro programa. Então o cat ele gera uma saída, cat nomes.txt, ele gera uma saída. Se eu quiser, eu posso usar esse caractere aqui, que é essa barrinha retinha, né? Esse caractere chama pipe. Pipe quer dizer cano em inglês, né? Então ele serve para redirecionar a saída de um comando, nesse exemplo aqui, cat nomes.txt, para a entrada de outro comando. Então eu posso redirecionar a saída do cat, que é o conteúdo do arquivo, para o comando sort. Se eu fizer isso, eu consigo ordenar os dados desse arquivo. Isso é interessante porque com um programa só eu consigo reaproveitar o código para ordenar coisas diferentes. Né? Então, por exemplo, o ls gera a saída com os nomes dos arquivos. O ls em particular está configurado aqui no meu sistema para já gerar essa lista em ordem alfabética. Mas se eu quisesse, eu poderia redirecionar a saída do ls para o sort e ele ordenaria para mim. Se eu quiser, por exemplo, que seja em ordem invertida, um parâmetro do sort é esse "-r" aqui, que coloca em ordem reversa, né, em ordem invertida. Então, se eu redirecionar a saída do ls com o pipe para o sort, passando esse parâmetro "-r", vamos ver o que acontece. Ordem alfabética invertida. E existem outros comandos no Unix e no Linux que aceitam receber dados de outra fonte que não seja o teclado. Né? Então, por exemplo, se eu quiser saber todos os arquivos que tenha a palavra teste, por exemplo, no nome do arquivo, eu posso usar o ls vai me dar todos os arquivos, né? E eu posso redirecionar a saída para um outro comando que é o grep. Esse grep ele seleciona, ele procura por textos numa linha e mostra só as linhas que têm um determinado padrão de caracteres, né? Determinadas strings. Então, por exemplo, eu tinha falado teste, né? Se eu pedir grep teste, então o ls vai gerar uma saída, o pipe vai redirecionar para o grep, que vai deixar passar só as linhas que tem uma palavra teste. Ele me mostra só teste e teste XML.
Se eu quiser, aqui tem vários arquivos index, né? Se ao invés de teste eu pedir index, né? Enter, ele me mostra só as linhas que tem a palavra index. Mas na verdade, o objetivo principal não é aprender a usar esses comandos, é interessante aprender esses redirecionamentos no Linux, isso é muito útil. Quando você está usando a interface texto do Linux, né? A outra possibilidade é você redirecionar com esse maior que aqui, a saída você pode redirecionar para outro comando ou para um arquivo, né? Se eu quiser criar um arquivo aqui, lixo.txt, eu estou redirecionando a saída do ls para um arquivo lixo.txt. Então, existem várias formas de você redirecionar a entrada e saída dos comandos no Linux. Isso dá um poder muito grande. Você pode combinar as coisas para conseguir resultados que de outra forma seria bem complicado. Tá? Mas aqui o que eu quero exemplificar é o seguinte. Eu tenho um programa que é o produtor de dados e tem um outro programa que consome esses dados, que a gente chama de consumidor, obviamente. Né? Isso aí é feito online, né? Como uma forma de streaming, né? Eu não preciso terminar um para começar o outro. Então, necessita-se de algum controle. Primeiro, isso é feito na área do núcleo, né? É o kernel que tem que fazer isso, porque o ls é um processo, o grep vai ser outro processo, eles não são threads, eles não compartilham informações. Então, para passar dados de um produtor para um consumidor, quem tem que fazer isso é o núcleo através de chamadas ao sistema. Né? E aí a gente vai precisar de um buffer nessa memória do núcleo, nessa memória compartilhada, de onde o consumidor leia os dados e de onde o produtor grave os dados, né? Aonde o produtor grave os dados. Então esse buffer ele é de um tamanho limitado, né? Não vai ser de tamanho infinito, né? Alocar memória sob demanda é uma coisa demorada. Então normalmente, quando você tem uma situação dessa, produtor-consumidor, o tamanho de memória alocado para fazer essa comunicação entre os dois processos, ela é de um tamanho limitado. O número de endereços de memória é limitado. E a gente tem que tomar cuidado para que sempre que o produtor ele gere dados, eu tenha onde guardar esses dados. E sempre que o consumidor queira consumir dados, eu tenho que ter informação lá no buffer. Então, se o produtor quiser gerar dados, quiser gravar dados nesse buffer e não tiver espaço, ele não pode, ele tem que ser posto para dormir, né? Ele tem que sair da fila de prontos. Se o consumidor quiser ler informações desse buffer compartilhado e não tiver nada lá, o buffer estiver vazio, ele também não vai poder ser executado, ele vai ter que sair da fila de prontos, ele não está apto para ser executado. Então, esse gerenciamento de verificar se tem espaço para gravar para o produtor e verificar se tem dado para consumir para o consumidor, é um problema de sincronismo entre processos também, que é tratado no kernel do sistema operacional, que é tratado no núcleo do sistema operacional. No próximo vídeo, nós vamos ver um problema de implementação desse tipo de coisa, que é um problema clássico também na computação e que pode ser útil em outras situações.